Meus amigos, estamos vivendo os tempos da comunicação. Todo dia é dia de comunicar, todo dia é dia de abraçar, todo dia é dia de cumprimentar, de ajudar as pessoas, conviver com as pessoas do bem, para que a gente cresça cada dia mais intelectualmente em todos os sentidos. Quero convidar você para ouvir a gente acessando grupomundial.com.br. Ali estamos nós, com a Rádio Mãe, a Rádio Mundial FM, Rádio Viola 91.7 e Rádio Viola de Guaraniaçu 98.1. Sejam bem-vindos. São 26 anos de existência desse grupo e eu quero você junto com a gente. Venha somar conosco, venha comunicar, porque esse é um dom de Deus. Grupo Mundial é você, eu, sua família, para ser feliz. Você está procurando um carro para comprar? E eu estou aqui para te indicar. Indicar veículos. Essa eu conheço. Essa eu assino. Você tem a uma quadra do Shopping JL em Foz do Iguaçu, na Avenida Pedro Basso 32. Venha para cá. Carro com garantia e revisado. E acima de tudo, periciado. Melhor preço, qualidade, fale com o Paulinho. E ligue para nós. 45-9976-0170. Eu disse indicar veículos. Essa eu indico e garanto. Vem pra cá. Querido amigo, comunicar é um dom que vem de Deus. Na verdade, o comunicador é aquele que é escolhido por Deus. Falar em comunicação é falar em escrever, é falar em falar, é falar em ouvir o rádio. Aqui está, radiopatrias.com. Rádio Pátrias, a sua rádio além fronteiras. Uma rádio que transmite do Paraguai e do Brasil através do sistema streaming para que você possa ter tecnologia e usufruir dela. Convido você, ouça uma rádio com muitas variedades musicais, com muitos segmentos de cultura gaúcha, cultura nativa, música sertaneja, música de bandas e aquela música internacional a noite toda. Radiopatrias.com. Eu convido você. Acessa, ouve e fala conosco. Olá, meus amigos. Vanderlei de Almeida, aqui no podcast Pode Ver. Uma alegria, uma satisfação. A gente está sempre de volta e sempre com uma emoção diferente, mas não diferente em intensidade. Porque trazemos aqui para prosear pessoas de alto gabarito e conhecimento da vida e história para contar. Quando não é um cantor, é um empresário. Quando não é um empresário, é uma pessoa religiosa. E assim vai o nosso sonho. Na direção de Giancarlo Botega, eu disse de novo, Vanderlei de Almeida, Grupo Mundial de Comunicação. Estou aqui no VA Publicidade e Marketing, trazendo hoje um casal de amigos maravilhosos que eu tenho paixão porque eu aprendo todo dia com esse povo. Começar por ele, Clóvis Balottin. Seja bem-vindo, meu amigo. Vanderlei, muito bom dia. Nosso querido Jean, muito bom dia. A todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também, né? Aquele bom dia com muita alegria, com muita paz no coração, com muito amor. Uma alegria, uma satisfação ter você aqui, que faz tempo que a gente está conversando e o tempo não nos deixa, né? Seja muito bem-vindo, tá? Querida Obrigado. Carla, nossa mestre, empresária, engenheira ambiental, é um monte de coisa importante, mãe, esposa, seja bem-vindo ao podcast Pode Ver, querida Carla. Bom dia, Vanderlei, bom dia, Jean, bom dia a todos. Nós que agradecemos, né, o carinho de estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa história, nossa experiência de vida, e é uma honra estar aqui com vocês. Gente, quem é Clóvis Balottin? Esse cara tão famoso que todo mundo para conversar, para trocar uma ideia, para um conselho, inclusive. Quem é esse cara? Eu penso que a minha pessoa, Clóvis Balottin, é uma pessoa simples,
Eu vivo na simplicidade, eu vivo na humildade, não me deixo influenciar por coisas materiais e a gente leva a vida de boa, né, Vanderlei? Eu acho que esse é só uma pequena introdução da minha pessoa. Vivemos o dia a dia tranquilo, passando o tempo. E eu sempre digo que o melhor momento é esse que a gente vive hoje. A melhor fase é aquela que a gente está hoje. Passado a gente leva com muita experiência, procura sempre tirar os melhores momentos de proveito. As coisas ruins você procura esquecer. Essa é uma grande realidade, uma grande verdade, né? Para você ter um futuro um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado na sua vida. Então, esse eu acho que considero assim que são as coisas mais fundamentais, talvez, né, na nossa vida aí. É a humildade, a simplicidade, estar sempre junto com o próximo, ajudando as pessoas que realmente precisam e merecem, né? Porque não adianta você querer fazer o bem, muitas vezes, a pessoas que não merecem. Então, a gente, felizmente ou infelizmente, não sei, seleciona essa questão aí, né? Mas a gente está sempre próximo aí da comunidade, próximo das pessoas que realmente têm essa às vezes, necessidade, né, de uma palavra amiga. Muitas vezes o dinheiro nem conta em determinados momentos, né? O financeiro nem é tão importante. Mas você é um pouquinho de acalento, um pouquinho de calmaria para muitas pessoas que têm essa necessidade. Então, estamos aí sempre dispostos a ajudar, colaborar, enfim. Quem é que tem a ver mais na sua vida? Seu Ulderico ou a dona Elzira? É uma história... Meu paizinho já se foi há 4 anos, né? Papai do céu levou ele. Os legados são eternos, Deus é tão perfeito, com certeza, né? Mas o meu pai me ensinou muito. Isso, um pouco não, tudo que eu sou hoje, eu devo a ele. Claro que, falo, durante a vida nossa, a gente tem que procurar quebrar alguns paradigmas. Meu pai não era uma pessoa perfeita, né? Mas dentro da perfeição dele, vamos dizer assim, ele me ensinou muitas coisas, principalmente o lado de ser uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, falar a verdade sempre, né? Eu acho que quando você não fala a verdade, você não está falando para você, você está falando para os outros, mas ele reflete em você. Então, o meu paizinho aí, ele sempre me ensinou só coisas boas e, enfim, agradecer muito ele. E minha mãezinha também, uma pessoa humilde, uma pessoa extremamente simples, né? Sofrida na vida, com certeza, como muitos que são do passado, né? Que tem uma vida assim hoje mas vive bem, vive tranquila, hoje tem, graças a Deus, em paz. Então, assim, falando dos meus pais, seu Ulderico, dona Elzira, pessoas que a gente tem, enfim, são pais e a gente tem muita coisa no coração. São nossos mestres eternos, né? Sempre, com certeza, né? A gente é o reflexo do que eles foram, por certo, sem dúvida. Exatamente. E graças a Deus. As vovós que nem sua mãe, elas brilham sem falar, elas já estão presentes na vida. Uma áurea, sem uma falar. Coisa... Sim, não precisa nem falar, só olhar. Sim. E a gente tem que aprender a respeitar, aprender a ouvir as histórias deles, né? Sim. Cada vez que... Minha mãe, ela mora com a minha irmã hoje, ela passa um final de semana com cada filho, né? E quando ela está lá em casa, então ela sempre está lá conversando e relembrando do passado dela, as histórias de antigamente, dos amigos. E a gente tem que aprender a ouvir, né? Claro. Essa é a verdade, aprender a ouvir. Nossos filhos, por certo, seguirão. Com certeza, nós amanhã seremos provavelmente assim também, né? Muitas histórias para contar, e se Deus quiser, sim, né? Vai ser, para os nossos filhos, enfim, netos aí. Então, é isso aí mesmo, né, Vanderlei? Eu vou chamar de Carlinha porque eu gosto tanto de você, minha companheira rotariana, e depois nós voltamos, Clóvis, para falar do Rotary. Só uma nominação. A menina do seu Erci e da dona Eva. Você esperava se transformar nessa mulher forte, destemida, corajosa, que a primeira impressão é a que fica nas outras pessoas, ou você foi se ajeitando na estrada? Não, eu acho que eu sou essa menina meio acelerada, agitada, mas foi por experiências que a vida, né, nos traz. Mas eu sempre busquei, eu sou uma pessoa muito de fé, né, Vanderlei? Então eu sempre, tudo que eu vou fazer,
eu também invoco o Espírito Santo, Nossa Senhora, sou devota. Então, desde pequenininha, né, minha mãe sempre fui na igreja, sempre fui catequista já, então hoje a gente frequenta a igreja, a minha pequenininha é servidora do altar, então isso fez o que eu sou hoje, né? Então eu tento passar essa fortaleza, essa fé, por experiência própria, que eu acho que se a gente move montanhas, a gente consegue fazer muitas coisas, tem barreiras, né? Igual o Clóvis falou, dentro da família, que todas as famílias têm suas barreiras, então, mas você tem que estar firme. E a firmeza, eu sempre falo que a firmeza, ela vem do divino. Bacana. A Carla, engenheira ambiental, foi uma escolha própria ou ideia de alguém? Ou você ama essa área aí e tal? Então, tem um pouquinho de história, minha história, eu vou contar rapidinho aqui para entenderem, né? Eu com 13 anos, minha mãe e meu pai sempre trabalhou em hotel, rede de hotelaria, de metro, e a minha mãe sempre teve mercado, sempre trabalhou com lojas. E não era o que eu queria, né? Mas eu tinha 13 anos e tinha uma loja que eu sempre menciono. Meu primeiro patrão foi o Darcy, né? Que tenho uma honra sempre de agradecê-lo, a gratidão de que eu me tornei também essa mulher, essa menina mulher com 13 anos. Eu queria trabalhar no chocolate caseiro. Então eu entrei lá, com 13 anos eu fui trabalhar, fiz uma extra. Era para minha irmã ter ido, não deu certo minha irmã e era para mim ir. E o meu sonho era andar de salto, eu queria estar as roupas das mulheres, então assim, com 13 anos eu já queria ser mulher. Certo. E aí meus pais sempre me apoiaram, né, Carla, não vai, mas nunca larguei o estudo. Então isso eu sempre tive o apoio do meu pai e da minha mãe, nunca nos faltou nada, mas eu queria sempre mais, eu sempre busquei mais. Com 14 anos eu fui registrada, sempre falo isso, né, que eu falo que eu trabalhei mais de 15 anos, né, como vendedora, amei essa área. Então foi aonde eu trabalhava de domingo a domingo, não era um domingo no mês, uma folga na semana, estudava à noite, fazia inglês, enfim. E eu vejo hoje, Vanderlei, assim, uma coisa que eu falo que igual sempre eu e o Clóvis a gente está conversando, cansaço. Então naquela época eu não tinha, então eu vejo a geração hoje, né? Eu vejo as meninas, então, enfim, sim. Não, a gente tem que buscar, sim. Eu acho que todos nós temos oportunidade. Então, basta o quê? A gente ter vontade, né? E o hábito é todo dia, às vezes você vai fazer todo dia a mesma coisa. Então, eu fazia todo dia a mesma coisa. E aí, após uns anos, eu comecei a fazer faculdade de pedagogia. Faltou um ano para me formar em pedagogia e abriu engenharia ambiental, né, na UDC. Certo. Já estava na primeira turma, então eu fiquei esperando, deu folhear um pouco a grade. Aí eu tranquei a pedagogia e fui para ambiental. Era um risco, né? Uma faculdade de cálculo, uma faculdade que teria um risco muito bom no mercado, em Foz, né? Então eu falei, não, vamos para ambiental. Então lá fiz engenharia ambiental, fiz pós-graduação em Lavras, em Minas Gerais, e trabalhei no órgão ambiental, né? Num período de 5 a 6 anos aqui em Foz, onde foi o maior estágio no IAP. Fui um ano, fui chefe regional, né? Tive essa honra de trabalhar um ano como chefe regional. Perdão, mas quantos anos você tinha quando você foi para o IAP? Eu já estava com 20 e poucos anos? Eu me formei com... uma menina? Já, né? Então eu tinha 22, eu casei com o Clóvis com 22 anos. E aí, 26 anos, me formei. E aí, eu fui pro 25 anos, acho que eu me formei. E até então, nada de diminuir a intensidade, sempre desse jeito. Não, eu sempre fui muito intensa nas coisas que eu faço. Então, até em Rotary, você me conhece um pouquinho pela essa intensidade. E às vezes eu acho que eu sou intensa demais e às vezes eu acho que é bom, às vezes eu acho que não. Mas, gente, a gente tem que arriscar. Então... E trabalhei nesse período de 6 anos, né? Então, conheci muitos empresários, onde eu falo, né, Vanderlei, trabalhei com um cargo indicado, então eu fiz honra do meu trabalho, né, dentro do órgão, eu trabalhei... Fiz jus, trabalhei com 9 municípios, né? Trabalhava cedida pelo município de Itaipulândia, né? Onde eu tenho pessoas lá queridas, prefeitos, enfim, onde eu vou eu conheço todo mundo e a gente tem esse carinho. Então eu acho que isso que a gente vai deixando é muito importante, né? E após isso, aí eu fui trabalhar com o laboratório. Então nós tivemos um laboratório, Núcleo Tec, tem até hoje em Foz.
tá? Nós trabalhamos 6 anos com o Núcleo Tec, que é um laboratório de análises de água, alimentos, é o primeiro laboratório em Foz. Nós credenciamos pelo Inmetro, né? Eu fui auditada pelo Inmetro, pelo Ministério da Agricultura. Então, ele ficou há 6 anos. Por meio das dúvidas ali, a Carlinha também queria um filho, né? Família. Então, claro. A gente veio trabalhando nisso. E aí, quando a gente resolveu, não, eu estava já com 30 anos, aí eu e o Clóvis sentamos, não, ou vai ser, né, ou vamos, agora, pela idade. Agora ou não. E aí, onde a gente falou, não, vamos. Daí eu acabei vendendo o laboratório, bacana. E aí, mesmo grávida, a gente entrou numa outra empresa, que eu já te falei, Vanderlei, eu gosto de intensidade, então nem a Carla dá pra gosta de não tá aqui, vamos lá, então essa é a Carla, o Clóvis. Eu aprendo um pouco com ele, eu acho que ele é muito intenso, mas às vezes eu também acho que eu sou bastante intensa. E aí a gente teve uma empresa também, né, onde é a Bubble Mix, que é a franquia do filho do Clóvis, então a gente trabalhou aí também 4 anos, né, com a franquia da Bubble Mix. Antes da Bubble Mix, nós tivemos uma franquia que está até hoje aqui, se a Priscila está me escutando, é a Maria Brasileira. A Maria Brasileira é uma empresa, né? É um nome de serviço, é uma empresa onde a gente contrata as meninas para trabalhos em casas, né? Prestação de serviço. Então, nós ficamos com a franquia 1 ano aqui em Foz, né? Até o Clóvis foi fazer esse curso, né? Que foi em São Paulo, enfim, a gente trabalhou 1 ano. E aí, Vanderlei, a gente entrou, veio a Bubble Mix, não, vamos entrar, vamos comprar umas lojas, vamos investir em Foz, vamos. Aí eu falei, Clóvis, e agora? E nós tínhamos uma secretária, que é a Priscila. E ela chegou para nós e falou, Carla, é um sonho se você vender essa empresa para mim, mas eu não tenho condições de pagar agora. Caramba. Aí eu sentei com o Clóvis e eu falei, Clóvis, a Priscila, assim, o que você acha? Ela tem toda, assim, uma família que já trabalhava, né, de prestação de serviço em Foz, de confiança, entrou na empresa com a gente, assim, se dedicou mesmo, abraçou a Maria Brasileira e a gente vendeu para ela. Então, hoje ela eu sei que ela vai me escutar e vou compartilhar. Ela vai te assistir. Com ela. Ela está muito bem, né? A Maria Brasileira hoje é uma empresa que em Foz super reconhecida, hoje está na Vila A. Então, a gente está indicando, ela trabalha com parte de hotelaria, com residências, condomínios, enfim, Pri, eu tiro o chapéu para você que o seu trabalho é sensacional. Olha, eu não te conheço, mas vindo da Carla, que eu conheço, meus parabéns, você é uma guerreira, um grande abraço. E ressaltando assim o que o Clóvis falou, né, Vanderlei, as pessoas que a gente não conhece, você não precisa conhecer as pessoas, né? Exatamente. Então, às vezes, mágico. Você é mágico. Então, Deus propõe, Deus coloca pessoas. É coisa de Deus. Coloca as pessoas na tua vida, não é, eu sempre falo, não é à toa. Então, se chegou alguém na sua vida e que tem uma áurea boa, ao junto. Faça algo por essa pessoa. E aí, a gente veio hoje, né? Eu reativei novamente meu CREA. Diminui bastante hoje, né? Tenho a Isadora, então me dedico um pouco mais ao Rotary, a serviços voluntários, né? A gente também está aí com o CADRE, né? Então entrando aí numa nova gestão aí com novos propósitos e projeto aí também para a gente estar beneficiando a nossa cidade. E a gente sabe que o voluntário hoje ele requer um pouco de tempo, né? Claro. Então tudo que você faz hoje, então você tem que fazer e sem ninguém te ver. E o voluntário, ele tem satisfação em fazer, né? Porque é voluntário, não precisa se preocupar com nada. Com certeza. A palavra já diz, né? Bom, doutora Carla, com todas essas coisas bonitas que falastes, do nada, um convite para trabalhar na área pública, e aí? O que tu diria? Tu é uma mulher preparada para essas coisas, né, Clóvis? Com certeza. Quando eu vou fazer algo, o Clóvis me conhece um pouquinho, você, né? Alô, já povo do poder público, olha, uma grande profissional. A gente já tem um tempo, né? Abraço mesmo, né? Então, eu não sei fazer pouco, eu acho que se a gente for fazer, nós temos que fazer algo, ainda mais quando requer
a tua integridade, né, Vanderlei? Então eu não sou uma pessoa política. Tua marca. Não sou política, sou uma pessoa que gosta de fazer, eu gosto de ver as pessoas sorrindo, eu gosto de abraçar as pessoas, eu sou muito autêntica. Então todo mundo que me conhece é essa Carla. Então eu vou estar no mercado, eu vou estar te abraçando, eu vou estar em qualquer lugar, eu vou estar te cumprimentando. Então isso eu já nasceu comigo. Então eu sou assim mesmo. Eu entendi que ela tá no mercado, né? Tá no mercado. Tá no mercado. Que bacana. Como é que você se identifica? Dona Eva ou o pai? A mãe ou o pai? Quem é mais forte no teu sangue, na tua veia? Né? Meu pai tem um sangue de polaco, né? Um sangue assim mais teimoso, né? Aprendo muito com meu pai, em erros e acertos. A vida a gente tem... eu penso assim, igual o Clóvis, sempre cito o Clóvis, né? Porque o Clóvis além de meu esposo, meu companheiro. Eu também cito ele, viu? A gente tem um carinho, um respeito, só de não se olhar a gente já se conhece. Clóvis é o cara. Se tem algo assim de amor, de alma, eu falo que é pelo Clóvis. Que lindo assim, isso. Que a gente se Voltamos àquela palavra, né? Coisa de Deus. Coisa de então Deus. eu tenho um pouco do meu pai, né? Sempre trabalhou, né? Também não estudou nada, então assim, sempre correu atrás do trabalho, então sempre nos proporcionou isso, né? E a minha mãe não, a mãe já é mais a Dona Eva, né? Eu falo pro Clóvis que a melhor sogra é a sogra dele, né? Sogra dele. Não, mas a minha sogra também eu amo de paixão. Mas a minha mãe sempre mostrou família, né? Fé, igreja. Minha mãe não tem palavras, né? Para mim descrever a minha mãe, né? Então hoje a Dona Eva, ela é um tesouro, uma rainha na nossa família. Bacana. Clóvis Balottin, me fala, homem. E você, como é que foi sua juventude? Seu pai é gaúchão de Soledade, seus pais, né? Todos gaúchos, meu pai. Você nasceu lá ou tu nasceste aqui? Não, eu nasci em Santa Catarina, São Lourenço do Oeste. Ali. Sou Barriga Verde. Pato Branco, pertinho. Perto de Pato Branco, Vitorino. Lá ali, em Pato Branco? Lá de Pato Branco. Bacana. E assim, dali... né, Vanderlei, a gente teve... Eu falo que a gente teve muitas experiências de vida em relação por exemplo, a minha infância, né? Até meus 8 anos de idade, nós tínhamos uma vida assim muito farta, muito bacana em São Lourenço do Oeste. E aí meu pai teve um problema lá e acabou falindo a empresa dele e tal. E do dia para a noite nós amanhecemos dentro de um Paraguai. Praticamente sem nada. Você teve no Paraguai. Paraguai, Vanderlei. Nós fomos morar em Franco. Que desafio. Desafio tremendo, sabe? No Franco, aqui. Claro, quando a gente fala assim, essa parte da simplicidade, da humildade, das coisas da vida, isso reflete muito no nosso passado, na nossa juventude. Você falou, como é que foi sua juventude, né? Aí nós fomos fiquei morando 3 meses em Franco, numa casinha de chão batido. Nós tínhamos uma cozinha, onde era a cozinha e a sala, e um quarto. Era eu, meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos, né? Minhas 2 irmãs, a gente morava lá. Então foi uma vida bem difícil. Eu lembro que na época eu estudava no Colégio das Irmãs, né? Colégio São José, aqui em Foz. E todos os dias eu atravessava de barquinho, tinha 8 para 9 anos de idade, atravessava de barquinho e vinha até o Colégio das Irmãs estudar. Pezito, olha só como era bonito, né? Todos nós passamos por isso. Mas era coisa querida. O último barco, ele ficava me esperando para poder atravessar e, enfim, voltar para nossa casinha. E aí, viemos para Foz, né? Meu pai sempre foi uma pessoa de muito trabalho, muito trabalho. Meu pai trabalhava 12, 15, 20 horas por dia. O sobrenome dele eu acho que era trabalho. E a coisa foi progredindo, né? Aí começamos a trabalhar com peixe na época, levava para São Paulo e a coisa foi progredindo. E até que chegou no momento onde a gente começou a trabalhar com a parte de carnes. Daí meu pai teve um matadouro municipal aqui em Foz. E o sonho dele era um frigorífico. Eu tenho que confessar que era o sonho dele, não era o sonho da família, né? Mas são coisas. Aí ele resolveu fazer o frigorífico.
E foi onde a gente acabou praticamente perdendo tudo novamente, né? Por conta de financiamento e banco, essas coisas todas. E foi quando eu quebrei eu falo assim, quebrei o elo com meu pai, profissionalmente falando, né? Aí eu acabei saindo fora dele e cuidando da minha vida própria. Mas com toda aquela experiência do passado, né? E a coisa foi dando certo, foi fluindo, enfim, né? A minha juventude, você falou em juventude, a gente tá falando disso, né? Eu não tive não tenho muito que comemorar na minha juventude, porque foi trabalho mesmo e árduo. Na época lá, trabalhava das 4 da manhã, às vezes até 9, 10 horas da noite, e meu pai era muito áspero em relação, muito rígido em relação a isso daí, sabe? Mas enfim, foi aprendizado e aí a vida vai ensinando a gente. Não caçou passarinho, não jogou bolita? Não, isso sim, né? Nós tínhamos nosso momento, não era só isso não. A gente ia pra barranca do Rio Paraná lá, caçar uns passarinhos, pescar, tomar banho no Rio Paraná. Sim. Fizemos muito isso, claro, né? Era perigoso, mas a gente achava que era... moleque, né? 10, 12, 13 anos, então aquela fase assim que você acaba fazendo algumas coisas diferentes e tal. Mas eles jogavam muita bolita também, claro, tinha o sinuquinha, também. Tudo isso, claro, com certeza, né? Tinha o nosso momento de diversão, sem dúvida nenhuma. Era por aí. E no Paraguai não fluiu, então? Não, ficamos apenas 3 meses morando em Franco ali. Aí na época meu pai achou aqui uma chácara, uma casa, alugamos e viemos para cá. Foi o primeiro que eu entrevisto dessa forma que voltou rápido, porque a maioria se enraizou lá, né? Ficou anos. É que na verdade assim, Vanderlei, eu cortei um pouquinho a história nossa do Paraguai, porque a gente teve uma experiência muito ruim lá, sabe? Meu pai, eu vou contar rapidinho isso aí, que eu acho que é bacana, sabe? Então tava lá, ele foi para Assunção na época. E logo que a gente tinha chegado no Paraguai, passear em Assunção com os amigos dele, certo? Provavelmente para ver algum negócio, sei lá, né? Alguma possibilidade de negócio, e acabou sendo preso lá. Até hoje eu não sei o porquê, né? E nós ficamos sozinhos, eu, minha mãe e mais minhas 2 irmãs, sabe? E aquilo acho que houve um trauma em relação ao meu pai e em relação a nós também, sabe? Certo. Eu confesso que eu nunca vi o Paraguai com bons olhos. Infelizmente não, porque assim, a gente sabe hoje, né, claro, que a possibilidade de progresso, evolução é muito maior e tal. E aquilo eu acho que traumatizou um pouco não, bastante a gente. Eu me lembro na época, eu sou devoto de Santo Antônio, e aí eu fiz uma trezena de Santo Antônio, Clóvis Antônio, isso. Fiz uma trezena de Santo Antônio, no 13º dia, meu pai chegou em casa e falou, estamos mudando para Foz do Iguaçu, né? É coisa de Deus, eu acho que é coisa divina mesmo. Direcionamento. Foi um momento assim muito difícil, muito difícil. Vocês vibraram daí. O nosso alimento, para você ter uma ideia, era mandioca. A gente comia mandioca de dia, de manhã, de noite. Aí tinha uma senhora lá que ela cuidava um pouco da gente, imagine todos jovens, né? todo moleque. E a filha dela era freira, onde eu estudava no Colégio São José. Então, como eu vinha todos os dias para cá, eu lembro que ela me pedia trazer algumas coisas para a filha dela, que era freira no Colégio São José. E em contrapartida, né, ela nos beneficiava com algum alimento lá, um pedaço de carne, alguma coisa assim e tal. Enfim, mas é assim mesmo, né, Vanderlei? Eu acho que isso só enriquece só enriquece. Então, quando a gente lembra são experiências. Às vezes são doídas, mas que vale a pena. Você tinha que passar por isso. Tinha que passar por isso. Não, faz parte, né? Faz parte. Verdade. Então é assim, é um pouco do nosso passado aí. Bacana. E aí vocês se estabilizaram. O pai também ficou feliz. Sim, daí partiu para um trabalho. Exatamente. Na época ali ele abriu uma peixaria, tinha uma peixaria em frente do batalhão. Chamava-se Peixaria Eldorado, né? E aí ele comprava os peixes, vendia e tal. Daí ele começou a trabalhar com os pescadores. Aí já tinha 2, 3 barcos, onde um barco subia levando alimento, o outro descia com os peixes. Aí uma câmara fria, um caminhãozinho para levar até São Paulo. Ia no Ceasa, em São Paulo, né? Entregar esses pescados e tal. E aí a coisa foi progredindo, né? Com muito trabalho, com muita
muita vontade e disposição de Claro. fazer as coisas. Isso já se passaram alguns anos, né, Clóvis? Nossa, muito. 50, e lá os vão peixes 50 e continuam poucos. por aí, né? Não tem, Continua aqui é por a aí. terra dos peixes. Na verdade, né, Vanderlei, a gente fala, a gente tem muita história para contar, muita história boa, E que, muita como tu história disse, dele. serve de Não vou exemplo pra falar que muita seja gente. de superação mesmo, sabe? De superação e que serve de experiência. E só quem passa mesmo para saber o quanto é difícil. A maioria do povo do Sul passou por dificuldades para vencer na vida. Tem a história dos, lógico, claro, né, Muitos dos que não passam e não valorizam o imigrantes que lá tem, que né? migraram, os gaúchos. Hoje a gente tem uma colônia gaúcha. Bom, não precisa nem falar, você é um exemplo disso, né? Essas colônias hoje gaúchas que estão aqui de Nós temos superação. mais de 100 etnias aqui mais de 100 e mais de etnias. 90% de gaúchos. Exatamente. Entre Paraguai e Brasil. Muito. Começando pela Medianeira. A Medianeira foi a central distribuidora de gaúchos, famílias gaúchas. Se assentaram em Medianeira e dali chegava um cidadão, sempre tinha um líder. E daí, Clóvis, tu quer ir para onde? Eu quero ir para Foz do Iguaçu. E você, Santa Helena, eu Missal, eu tal. E eu vou inverter um Achei. pouquinho. Posso fazer uma pergunta para você agora? Opa. O que se deveu a essa migração toda na época dos gaúchos, por exemplo? Que hoje a colônia gaúcha é a maior que existe aqui, com certeza, né? Se contar rapidinho. O Rio assim, Grande a gente do sabe Sul foi um estado muito debilitado, muito sofrido. A Revolução Farroupilha, aquelas coisas todas História, envolveram né, a história e houve muitas mortes, muito sofrimento. Eu sei muito pouco, sei porque eu leio, porque meu pai que sabia mais isso aí, Claro. meu avô, para tu ter uma ideia, era expedicionário. Olha Meu aí. avô era expedicionário, usava aquele chapéu de brigadiano, bigodinho fino, e dia de chuva ele dava tiro para cima, assim, estourava todo o telhado. Porque ele dava aquela coisa, né, Sim. assim, né, expedicionário, ficava nervoso e tal, com o tempo feio. Mas era um homem exímio, conhecedor da vida, e falava no meu ouvido, um piazinho, nós viemos para o Paraná, eu tinha 9 para 10 anos, falava no meu ouvido assim: meu neto, quando você crescer eu não vou estar mais contigo, mas anote o que eu te digo, procure andar sempre com companhias boas, com pessoas do bem, porque você nasceu para brilhar. Você vai ter muito trabalho para cuidar de sua mãe. Eu sou mais velho de casa e de fato aconteceu tudo isso na minha vida. Tudo isso com bastante riqueza de detalhes. Então, eu acho que a maioria das pessoas... Tio Nica, você já ouviu falar no Tio Sim. Nica, que Deus levou ele tão cedo? Aham. Tio Nica era o meu mestre, meu professor. A gente Mentor. voltou ao passado, viajamos muito para o Rio Grande para estudar essa história aí e não deu para terminar porque Deus levou ele. Mas assim, todo cidadão, toda a família que se instalou na região aqui de Foz do Iguaçu, Medianeira, foram se distribuindo raízes desde Cascavel para cá, alguns Diamante, Veracruz, cidades menores, um pouco lá para a região de Rondon, tem bastante gaúchos lá, alemães, e era uma mistura de italianos, portugueses, Um pouco de alemães. Então é assim, você estava aqui, na família da Carla ali, e aí, o senhor vai para onde? Eu gostei de Missal, eu gostei de Santa Helena, de Arajá Itapulândia, que se não me engano, até os guri que vêm no próximo dia, domingo, aí eles contam a história do nome de Itaipulândia, que era outro, que eu esqueci agora. Aham. Mas enfim, essa descentralização, né? O povo ficou ali e foi semente para cá, para lá, coisa e tal. Você lembra de quando matavam um boi, um porquinho e distribuía para todo mundo? Você ficava só com um pedacinho? Com certeza. Era feito isso. Isso aí Era do coisa sul, coletiva, gente. né? Era do coisa sul. do sul. Isso aí é coisa do sul. E quando eu falo sul, começa no Rio Grande e se estende para o Paraná e Santa Catarina. Sim, os É uma três coisa muito estados linda aí. isso, gente. Muito lindo. Mas mais concentrado sempre em Rio Grande e Santa Catarina, né? Porque daí trouxeram essa intensidade, tradição essa aí. coisa, essa intensidade que tu tem, Carla, eu tenho. O Clóvis também tem. Eu sou intenso. Né? A Total. Sou intenso. A gente é acelerado mesmo. Acelerado pra caramba, né? Se você me fala assim, Vanderlei, vai lá em casa amanhã que eu preciso que você me arrume desmontar uma mesa. Ué, por que não vamos desmontar agora? Né? Por que amanhã? Não, mas agora, cara, vamos desmontar a mesa. Essas coisas que a gente traz de lá. A gente não consegue ficar sentado dos parado. nossos ancestrais, né? gente. Não tem jeito, não Dos consegue. nossos ancestrais.
né? Entrevistar pessoas, conversar com pessoas era o meu sonho. O rádio foi Deus que me levou. Eu tô no rádio há 40 e poucos anos, né? Eu abandonei um monte de coisa e gente para ir pro rádio, porque Deus queria. E graças a Deus tá aí super bem, então, aí, né? Tá Daí aí. O meu padrinho Valdir inventa de me levar para o Rotary Club. E assim é a vida, Clóvis, né? Você, Clóvis, é um cara que é esteio, é exemplo, é modelo de cidadania para muita gente. O que a Carla fala de ti, ela mistura a razão, emoção, amor, tudo misturado, mas a gente mistura nada. Nós temos amizade e certeza daquilo que a gente fala. E mais, Carla, Deus quer os bons juntos. Isso é verdade. Por que existe empatia? Por que eu conheci você? Eu não era do Rotary. O Valdir Toebe me chamou e disse: vai ter o Festival da Picanha, eu preciso que você vá lá narrar o bingo. Eu tremi na base, porque eu não conhecia ninguém. Absolutamente. Mas vocês me conheciam. Não, talvez não me conhecesse a minha pessoa, mas sabia quem eu era. E eu botei os olhos na Carla e fui lá e chamei você para me ajudar no palco. Tu te lembra disso? Claro, eu me lembro. Eu olhei essa mulher doida lá no meio, todo mundo falando e coisa e tal. Falei, essa mulher vai arrebentar. Ela vai ficar do meu lado aqui. Talvez você já trabalhar junto. Tido feito isso, mas eu precisava de ti. E foi ali que nasceu minha simpatia por ela e eu nem sabia que era sua esposa, né? E aí, nesse tempo também, a Iva ajudou a gente, né? Com certeza. A gente tem no clube ali, né, Vanderlei, pessoas... ontem mesmo nós tivemos aí, né, posse de novos companheiros, festiva do Dia das Mães. Então, eu acho que isso proporciona, além do voluntário, o Rotary te proporciona essas amizades, né? Essas amizades verdadeiras e companheirismo, e onde você quer ficar junto com pessoas, né? Pessoas que fazem a diferença. A gente saiu de lá ontem, quase 11 horas, né? Bom, essa coisa aí é meio ruim você ficar falando que o Rotary é isso e aquilo, né? Mas o nosso Rotary é o Rotary, né? O nosso Rotary é diferencial, né? Tinha um senhor, vou voltar a falar dele, que eu esqueci o nome, ele tá trazendo um chopp. Aliás, já tem um chopp em Foz. É o Primão. Não, Pata Negra. Pata Negra. Lá de Rondon. Fazendo um merchan. Conversei com ele. Conversei um tempo com ele. Então, esse cara, ele tá perdido, ele não sabe onde vai. Eu falei, o senhor tá no lugar certo. Tá vendo aquele lá? Aquele lá mexe com móveis. Aquele outro lá com carnes. E fui dando as dicas para ele. Ele foi anotando, sabe? Olha aí. E eu mexo com comunicação, né? Então o senhor tá em casa aqui. Outra coisa, em 2 anos no máximo, ele disse que vem morar aqui, o senhor vai esquecer de Marechal Cândido Rondon. Porque o senhor vai amar isso aqui. Vai se apaixonar. E o Rotary, o senhor é o nosso. O senhor já tem padrinho. Foi assim. Mas eu acho que isso aí, né, Vanderlei, você falou, quando você conhece uma pessoa boa, primeira impressão, eu acho que você poderia ser rotariano, né? Então a gente sempre conversa. A gente está sempre caçando talentos. A gente está sempre caçando talentos, e eu acho que o clube, quanto mais pessoas boas, né, entrarem, a gente tem um mesmo propósito, né? Sim. É o propósito de servir, esse é o nosso primeiro propósito. E realmente, quando a gente conhece, eu acho que a gente, as pessoas que chegam, pessoas que você nunca conheceu, entram uma vez na reunião e você, né, você vai lá, todo o carinho que você recepciona. Então, tem pessoas que vêm ontem mesmo, tinha uma convidada, e ela, nossa, vocês são sempre assim? Somos sempre assim. Né? Então, nossas reuniões é sempre assim. Sim. Já aconteceram coisas ali engraçadas, tipo, por exemplo... o pessoal às vezes vai na Copa, pede uma bebida, uma água, esquece de pagar. Daí o cara deixa marcado lá. No outro dia, outra reunião, o cara vai lá e paga, né? Daí um dia... Confiança. Claro, tem nada a ver. Confiança. Aí outro dia, um outro esqueceu de pagar lá, veio um outro e pagou. Tá, mas não é seu, o cara contestou. Tá, mas isso aí não é seu. Não, mas não tem problema, eu pago. Eu vou pagar. Que amanhã ele vem e ele paga pra mim daí. Exato. É mesmo que você vai pagar? Eu vou pagar. A pessoa falou, né? Não é lindo isso? Esse é um carinho, demonstração de carinho, né? Com uma pessoa, com um companheiro. A gentileza. Você catar os pratos da mesa e levar de todo mundo. Tá Vanderlei, não é só daqui. Ensinamento, é o mundo inteiro, né? Que a gente faz amizade, né?
E eu vou dizer, você não sabe tudo, tem muita coisa ainda para aprender. Eu mesmo tenho levado lições muito fortes ali. Tem uns 4, 5 que se destacam. Vocês já notaram o Ricardo e o Luiz Carlos Vieira? Não são muito parecidos nas atitudes sou fã desses nas cadeiras de roda? Muito comprometido com o que eles estão fazendo. Alguém sentiu falta, com todo o respeito ao Ricardo, que é um companheiro querido pra caramba, meu amigo? Não sentiu falta do Ricardo porque a intensidade e a competência foi continuada. Então isso é lindo demais. Às E vezes assim, tem pessoa que não nota isso. E alguns projetos que existem hoje, por exemplo, vamos citar como exemplo o LAC Solidário, né? Sim. E o Ricardinho hoje ele é o que faz a diferença ali dentro. É verdade. Tá? E com alegria. Com alegria, com amor. Eu não tenho esse tempo disponível, mas eu gostaria de futuramente poder fazer mais pelo Rotary. E assim, cada um do seu jeito, né, essas coisas. Eu vi ontem o Fernando também fazendo a apresentação. Que delícia de apresentação que o Seguri fez ontem. Foi lindo ontem. Eu sou detalhista pra caramba. Foi um protocolo ontem sensacional. Claro, o objetivo, sem muita... Chamou a atenção até do presidente, né? Você viu? Chamou a atenção até do presidente. Não, mas ontem realmente até comentei com o Clóvis, Fernando. Foi demais, Fernando. Foi protocolo demais. Ontem, posse nossos companheiros, foi muito Então essas coisas. Mas mudando de assunto, Carla, o fato de ser mãe mudou um pouco a sua vida? Vanderlei, aí você foi muito, né? O que tu acrescenta nessa joia rara que tu tem, que eu amo muito essa tua filha? A Isadora, ela é uma joia rara. Eu tenho umas fotos aqui que você não tem, tá? A Isadora, quando eu engravidei, todos os dias eu fazia o terço e segurava o rosário, né? E sempre invoquei a Nossa Senhora, sempre esteve em todos os momentos, nos 9 meses da minha gestação, que eu tive uma complicação no início. E aí, todos os dias eu falei, não, todos os dias eu vou fazer o terço, invocando a Nossa Senhora, sempre apresentei ela a Nossa Senhora, e ainda eu falei, Clóvis, Isadora, quando nascer, nós vamos para Aparecida do Norte, com 3 mesinhos e pouco. Isadora nasceu uma menina plena, assim, eu sou um pouco suspeita, e Clóvis, de falar, mas Isa tem um brilho, Isa, ela faz tudo com muita intensidade também, né? Ela tem um pai intenso, uma mãe intensa, ela tem, né? Então isso eu acho muito bonito dela, esse voluntarismo, ela se preocupa muito em ajudar, empatia, e ela fala muito em empatia, né? A gente tem um sobrinho autista e ela sempre, né? Mãe, as pessoas têm que ajudar essas pessoas que têm algo assim diferenciado, né? Nós temos que ser mais humanos, né? Então isso vem dela, né? Então a Isadora hoje, os objetivos dela, ela é muito, ela fala. Na verdade, se eu gosto, eu gosto, mãe, se eu não gosto, muito. Se eu não gosto, eu não gosto. Então hoje presidente do Rota Kids, até ontem, mas faz 2 meses que a gente não consegue uma reunião, temos que fazer, mas, né, então, assim, também. Ela é sistemática a um ponto, e isso não... Engraçado, né, ela é bem diferente, né, da mãe, da bem diferente, né? Ela é uma cópia, fiel. A gente até batia, assim, um pouco, que as duas, né, muito intensa, eu quero fazer, ela quer fazer, então hoje não, a gente não. Aí o pai tem que entrar no meio, né? E o que chamou muito a atenção, a gente foi numa missa, logo a Isadora ia começar a fazer catequese, a gente assistiu uma missa e aí o padre deu um aviso, o padre Márcio deu um aviso, próximo sábado vai ter curso de servidores. Aí ela, mãe, servidores essas crianças que estão subindo ali? Isadora, eu quero fazer. Isadora, são todos os sábados, são 8 meses de curso, eu quero fazer. Então, tem a irmã Lourdes, né? Tem decisões. Que sempre fala que Isa tem um diferencial e gosta, ela é muito comprometida na igreja, isso faz... eu sempre mostro isso muito para ela, né? Vanderlei, Isadora hoje tem 10 anos e a gente tenta sempre conciliar o Clóvis, tirar tela, ela não tem celular, então, assim, a gente tenta mostrar para ela que isso não é bom, né? Que a gente não consegue. Hoje a gente vê que a saúde mental, as pessoas estão assim. Exatamente. Então a gente tenta passar
um pouco isso para ela, né? Então eu vejo com os meus sobrinhos, sempre falo para minhas irmãs, tirem quanto se pode. Ser mãe é isso. Ser mãe requer o tempo, né? Requer dedicação. Ser mãe não é fácil, né? Porque ser mãe você vai acordar de madrugada, você vai cuidar, você vai tirar o seu tempo. Mas só que lá na frente você vai ver o que esse tempo fez o diferenciado. Então eu busco muito isso, né? Eu busco isso, passar isso para ela, de que ela não precisa disso hoje, que ela tem muito mais coisas para fazer. E a gente evolui muito, né? Ao ser mãe, evolui a família. Então hoje a gente quer buscar muito mais ficar próximo de Deus. Então porque você quer mostrar isso pro seu filho. Então nada mais é do que a gente ser exemplo, quer né? ser modelo, então né? o teu filho ele vai olhar o teu caminho, né? Então tem uma história bacana também com relação a Isa, que quando a Carla era para ser a presidente do nosso Fosponte, né, amor? E aí a Carla engravidou. Foi exatamente nesse período. Aí quem assumiu na época acho que foi o Tuta, que foi o presidente. foi o Grezano. O Grezano. Eu engravidei, tive uma complicação, aí eu tive que fazer uma curetagem e não consegui assumir como presidente do clube. Queria muito, daí sentei com o Grezano, o companheiro Grezano assumiu o ano rotário. Falei, o ano rotário, o próximo vai ser o meu. Isa tinha um ano, né, Clóvis? Eu assumi a presidência. Assumiu a presidência. Isadora, então, ela nasceu dentro do Rotary, né? Nasceu todas as festivas, reuniões, ela ficava ali, o Clóvis segurava ela, a gente fazia reunião. Então, hoje eu vejo assim que a gente tem que não colocar dificuldades na frente. Então, a gente tem que fazer, nós temos que ter atitude, né? A mulher hoje, eu tenho muitas amigas que são maravilhosas, um amplo de amizade, assim, que a gente tem uma experiência, assim, que o trabalho, família, fazem parte. Então, a gente não fala, ai, não, eu só trabalho, não. Não, a gente abraça isso, né? Porque nós, mulheres, além de sermos mães, a gente quer também trabalhar, a gente também quer estar em casa, mas a gente também quer sair com as amigas. É tudo muito intenso. Então, hoje, se você não tem um domínio mental, você não consegue, né, Vanderlei? Você vai entrar numa depressão, você não vai querer sair de casa, você vai se medicar, isso vai afetar tua família, teu filho, enfim. Então, eu sempre busco isso, né? Então, agora mesmo, esse ano que estou mais tranquila, eu já estou lá num curso lá de imobiliário, né? Então, eu já entrei num curso, para quê? Porque isso não venha, né, afetar a gente. Então, a gente tem que buscar isso. E a mulher tem esse poder, né? Claro que ela tem esse poder de fazer muito mais coisas que ser além de mãe. Claro, verdade. Gente, podcast Pode Ver, conversando com esse casal simpático, querido, rotarianos, empresários, pais, queridos irmãos da gente. É uma alegria ter vocês aqui. Clóvis, se tu não fosse empresário, que você chegou a pensar em ser outra coisa? Na verdade, é uma pergunta fazendeiro, difícil de responder. Plantador de café. Poderia até ser. Porque de gado eu sei que como no sangue, como no sangue da minha família sempre teve essa questão de comércio, de lidar com pessoas, de ser empresário, eu nunca me passou pela cabeça, eu confesso que não, de não ser outra coisa a não ser nessa parte de empresário, comerciante, enfim, isso que a gente faz hoje. Claro, estudei para isso também, a gente se preparou, são muitos cursos, muitas palestras durante a vida da gente, para você ter todo esse know-how, esse conhecimento, para você conseguir administrar e gerenciar bem, né, o que a gente tem hoje. Então, mas eu nunca me passou assim pela minha ideia, pela minha cabeça de ser alguma outra atividade que não fosse o que a gente faz hoje. Foz do Iguaçu. Quanto vale Foz na tua vida? Tudo. Eu devo a Foz tudo que me ensinou, que eu tenho, né, os amigos que eu tenho aqui. Não me vejo hoje, sinceramente, morando assim definitivamente em outro local. Depois pode ser até que a gente, Carla, vai aí de repente ficar lá um período numa praia, 10 dias, 15 dias, volta para cá de novo. Mas Foz é o nosso lar, é o nosso ninho, é o nosso meio. Então Foz do Iguaçu para mim hoje realmente
Você, tudo, com certeza. você dorme no Brasil, né? Você já jantou na Argentina e almoçou no Paraguai e voltou a dormir no Brasil? Nós temos um privilégio, né? Eu acho que Foz do Iguaçu, nós iguaçuenses temos um Quanto privilégio. orgulho em poder fazer isso, né, gente? Tríplice fronteira, Foz, Brasil, Paraguai e Argentina. Com certeza Final a de gente tarde, tem tudo aqui. De Você sexta-feira. pode ir numa tarde, por exemplo, lá Vamos num comer um Duty bife na de chouriço. Argentina. Pode ir no Paraguai, fazer compra de manhã, à tarde no Duty, à noite um jantar na Argentina ou no Paraguai. Sim. Então, esse privilégio que a gente tem hoje É uma aqui riqueza é nossa, uma né? riqueza que uma Deus nos riqueza deu. muito Podemos grande, molhar muito as grande. mãos simbolicamente nas águas mais importantes do mundo. Gente, Catarata, E a nossa usina, culinária, maior né? usina e a Maior. culinária. As nossas culinárias, Que né? diversificação, gente. Exatamente. Por conta dessa grande etnia que a gente tem, né, Sim, Vanderlei? Que nem sim. a gente, agora há pouco você tinha citado essa Isso, questão as ali. etnias. A gente tem essa coisa bacana aí, né? Inclusive Ter os o melhores Clóvis, pratos, né, né? ele tem um hobby muito forte, né? Nós temos que falar do hobby forte do Clóvis, Eu né? ia perguntar E com qual o certeza seu os hobby, amigos então, né? dele, Se que ele não, né? se não falar desse hobby Não, forte dele, é o poker, né? Então toda Tá, eu ia segunda-feira perguntar. ele está indo, né? Nas horas de No folga, o que Paraguai. tu faz? Eu ia perguntar isso aí agora. Aí, ó. Eu sou um pouco apaixonado porque na verdade eu não vejo o poker como muitas pessoas falam, mas é um jogo de azar. Depende do ponto de vista. Por exemplo, nós somos, eu chamo de recreativo, então nós apenas brincamos de jogar poker, né? E através disso daí onde a gente tem vários amigos, né? No Paraguai, por exemplo, a gente vai 2 vezes, até 3 vezes jogar o nosso pokerzinho lá no Country. Às quartas-feiras a gente tem um grupo já há muito tempo também. Então ela é, vamos dizer assim, aquele passatempo que você tem, confraternizar com os amigos, onde você é feito... Consegue tomar um vinho lá também? Tomar um bom vinho, cerveja, um jantar. Quarta-feira agora mesmo, eu jogo todas as quartas também na casa do meu querido amigo Carlos Pina, lá que é da Coesma, lá do Paraguai. Conheço. E aí são vários amigos que Rogério. ele tem. Se eu for sentir o Carlos Rogério, pessoa especial, né? Quarta-feira agora nossos. fizemos dar um salmão. Eu levei o salmão lá, fizemos um jantar e tal. Enfim, o poker para mim, além da diversão, é uma forma de você estar junto com muitos amigos bons De novo e verdadeiros. vem a palavra igual- empatia, né? Empatia. Como a gente tem dentro do Rotary muitos amigos bons, dentro do poker também. Com certeza. Claro que sim. Isso que é importante. A satisfação de receber um amigo de fora que não conhece Foz, você levar, por exemplo, vamos começar pelo Rafael Show, né? Levar lá, você tá lá tomando teu vinho, você tá tranquilo, que você já sabe. Mas eu fico, e eu fiz isso com o Chico e a Cristina Dois Vizinhos, rotarianas do Rotary Dois Vizinhos, que vieram pra cá pro nosso evento. Você levou no Rafael. Levei. Aí, ó. E eu fiquei de boa. Mas eu fiquei de boa cuidando, o brilho nos olhos. Ficam encantados, né? Alegria, Ficam encantados. satisfação. encantados. E em todas aquelas coisas, aí o Wilson citou o nome deles lá, que eu já tinha preparado. Né? O Wilson citou o nome da Não, cidade. Não, eles vêm para cá e eles né, Isso nós podemos oferecer. proporcionar, exatamente. São poucos que podem, né? Então temos que Realmente. agradecer a Deus por isso. Com certeza. Muito bom, Nós né? temos agora que nem a parte uma das minhas empresas lá, que é a parte de salmão, né? Não é só Paranaboi, tem a parte do salmão também. Fizemos amigos, né, em São Paulo, São José do Rio Preto, hoje, que é parceiro nosso. Aí essa semana, ontem mesmo, conversando com ele, ele falou, no final da semana que vem eu vou estar em Foz, mas eu só vou para Foz se vocês estiverem aí. Então você vê como é que é, né? Falou, vamos ter que já faz uma seleção aí de lugares onde nós vamos Argentina, e tal. Paraguai. E eu já não gosto de exatamente Paraguai, isso, né, né, Vanderlei, que você está Quem falando. não aí. Eu amo o Paraguai. É uma Amo forma Paraguai. de a gente atender bem os nossos Eu mesmo não posso. amigos e clientes. O Paraguai também, claro. é meu ponto de referência, né? O Grupo Mundial de Comunicação nasceu de um idealismo lindo do Roberto Souza, nosso diretor, que eu tenho ele como meu pai, um cara que eu tenho admiração e orgulho, ele sabe disso.
Que eu larguei tudo e fui para o Paraguai, Olha rapaz, né? Tremendo de medo, não conhecia nada no Paraguai. E Desafio, bora, né? Desafio. bora. Desafio. É uma desafio, aventura, né? então, Quando a gente fala, vamos para o Paraguai, né, Vanderlei? Alguém me convida? Eu gosto muito do Paraguai. Enfim, amo dirigir no Paraguai. Todo mundo fala. Eu também O pessoal gosto. de São Paulo vem, eles dirijo falam, bem cara, no mas você vai de Paraguai. carro? De carro. Não, mas aí como é que você faz? De carro? Eu adoro dirigir lá e tá tudo bem. E vai um, e depois você vai. Você não pode ter pressa, né? Pra ir Não, para lá de então carro. é um dia que você tira, você volta, parece que você tirou, você foi para outro lugar. né? Exatamente. Então você tem uma Outro energia ambiente. cansada, tem uma energia feliz, tem uma energia de tudo. Eu gosto lá. também de passar a pé. Quando eu vou só aqui perto, eu passo a pé, que daí eu vou e volto a hora que eu quiser e de boa, relaxo. Aí visito amigos, visito todos que eu gosto lá e vejo o que eu quero, o que eu não quero. Eu faço isso. Nós temos Mas gosto de grupo carro de também. amigas que a gente sempre faz uma vez no mês, aí uns 12, 15 km. E aí a gente foi pro Paraguai. Então a gente atravessou a pé, fomos tomar café lá numa chipa que eu gosto muito, né? Da Aguelita. Aguelita. Na minha Aguelita. Então nós fomos lá na padaria, depois nós voltamos no cassino, que isso também, né, gente? Tem aí que a gente tem várias diversões, né? Para quem gosta, eu falo que o Paraguai te proporciona isso. Então você foi no mesmo dia, você fez compra, você cassinou, você passou a ponte, você foi em outro país e você volta caminhando. Então a gente fez um dia e deu uns 17 km. Que bacana. E é muito legal. Felicidade plena, gente. Felicidade plena. Família boa, tudo bem. Bom, vamos mudar o tema aqui. Vamos lá. Clóvis. Agora você olhou muito sério para mim. O que é que você fez e se arrependeu? E o que é que você não fez e gostaria de fazer? O que eu fiz e me arrependi? Eu tenho assim, eu vou falar para você, Vanderlei, tenho uma capacidade, eu me considero nessa parte, posso até sendo meio egoísta em relação àquilo que eu vou falar, mas eu tenho uma capacidade muito grande de dizer que as coisas ruins para mim não existem mais, né? Então, alguma coisa que eu fiz na minha vida que não deu certo ou que eu me arrependi, para mim não existe, né? Porque a vida nossa é feita de fases, são feitos de ciclos, né? E a gente procura sempre, cada vez, que seja um melhor que o outro. E é claro, não vou ser também assim tão, né, ingênuo em falar que algumas coisas que a gente fez e não deu certo, mas isso já não me pertence mais. Então eu posso falar com todas as letras, com certeza, que aquilo que eu fiz e que não deu certo, para mim já não existe mais. Eu não me arrependo nada daquilo que eu deixei de fazer, né? E as coisas certas, as coisas boas estão aí, né? Sou grato a Deus por tudo aquilo, acho que eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu vou citar aqui uma coisa bem bacana. Um dia eu estava voltando de São Paulo, dentro do avião estavam duas pessoas, um brasileiro e uma estrangeira, uma chinesa. E uma menina jovem, e ela falou uma coisa muito interessante. E isso eu acho que serve muito de exemplo para a gente. Tudo que nós temos não nos pertence, pertence a Deus. Deus só nos dá para a gente administrar isso daí. Então que possamos ser bons administradores, que possamos deixar um legado, né? Através dos nossos filhos, ou mesmo os amigos e tal. Porque o dia que a gente vai embora, a gente não leva nada. O que a gente deixa são os bons exemplos, são as coisas que você vai deixar, enfim, para que consiga levar adiante aquilo que você plantou e que você deixou aqui. Aquilo me impactou bastante, eu confesso que sim. E hoje eu procuro levar adiante isso daí. Então, bem capital, dinheiro, essas coisas, elas fazem bem? Fazem, claro. São necessárias? São necessárias. Você quer ter uma vida boa, você quer ter uma vida melhor, através de um bom carro, uma boa viagem, se alimentar bem, enfim, né? Mas isso não é nosso. Isso é uma coisa que você tem que deixar amanhã depois para quem estiver levando adiante aquilo que você vai transferir. Enfim. Então assim que eu levo a vida, Vanderlei. É dessa forma aí, sabe? De boa, tendo bons amigos, não me arrependo, volto a repetir de novo, né? Não me arrependo nada daquilo que eu deixei de fazer, né?
E procuro sempre estar plantando aquela sementinha bacana para amanhã depois germinar e que a gente possa ser lembrado, né? Quer dizer, amanhã tu vai depois continuar como um exemplo fazendo o que tu bom. sempre fez. Com certeza, com certeza, com certeza. Sou uma pessoa muito autêntica, muito verdadeiro, como todos me conhecem. Sou sincero naquilo que eu falo, né? Sou sincero naquilo que eu faço. Então é isso aí. Esse é um pouco da nossa Do nada, história. você tá num lugar, do nada, Deus aparece. O que você vai falar para ele? Ajoelhar diante do Pai Nosso, porque Ele é o nosso ser superior. Primeira coisa, acho que nós temos que se curvar e agradecer. Pedir perdão por alguma coisa, alguma falha que de repente a gente possa ter feito, né, aos olhos de Deus, com certeza. E agradecer por tudo aquilo que Ele faz por nós, que Ele... Enfim, é gratidão a Deus sempre. Eu não vejo outra forma de ser diferente, né? Mas principalmente é dobrar o nosso joelho. Isso daí eu acho que é fundamental na nossa vida, né? Quando você está dentro de uma igreja, um altar, alguma coisa, a primeira coisa que você faz, o que é? Dobrar os joelhos nossos. Se Deus aparecer, um dia aparecesse na minha frente, com certeza, acho que a minha atitude primeira seria exatamente isso. E gratidão. Isso sem dúvida nenhuma. Ele não apareceu assim. Agora, Cláudio, mas ele está aqui. Ele está aqui, a gente sabe disso. A gente sabe que ele Carlinha, está aqui. Agora eu coloquei um espelho na sua frente, um espelho grande. Parece seu rosto, da cintura para cima. Só você e o espelho. O que você tem para falar para você? Eu tenho para falar. Sim, você está te olhando. Só você e o espelho. Eu acho que superação. Muita coisa para fazer ainda. Vendo você e o Clóvis falar, as minhas histórias ainda é pequenininha perto de você e do Clóvis, né, Vanderlei? Então, igual o Clóvis fala, são tantos legados de tantas pessoas boas que é isso que eu tento me espelhar, né? Eu tento sempre pensar assim, não, eu tenho que me espelhar em pessoas boas, eu tenho que buscar algo a mais e não engrandecer, mas engrandecer eu sempre penso assim que tem que ser dentro de mim, né? Não fora de mim. Corpo, bens, é igual o Clóvis sempre fala, a gente está sempre esperando isso, mas não, é mentalmente, né? Espiritualmente. Então eu sempre busco algo espiritualmente para mim estar bem e para que eu possa passar. Então eu sempre peço a Deus todos os dias, quando eu acordo, eu me olho no espelho, eu falo, Senhor, discernimento. Discernimento para que seja um dia que se chegue algo perto de mim, para que eu consiga lidar com problemas, com obstáculos, com algo grandioso que está a chegar. Então é o que eu sempre peço ao Divino Espírito Santo, ao discernimento de que eu leve aquela vida, aquele dia, nessa maneira, humildade, né? Sempre, antes de tudo, humildade em casa, porque eu acho que a casa é o espelho da gente. Então, eu não posso ser algo em casa e ser algo fora. Então, não. Então, hoje eu saio de casa, então eu tenho que ser algo com os meus familiares, com os meus amigos, em Rotary. Eu tenho que ser eu. Então, e eu sou eu. Isso é o que eu peço todos os dias ao Divino Espírito Santo. O que é amigo para você? Amigo é Deus, né? Eu falo que Deus está em todos os lugares, né? Deus está aqui. Ouro. Deus está ao meu lado. Deus está entre nós sempre. Basta nós deixarmos Ele estar, né? Exatamente. Então, Basta você querer. Basta querer, Ele vai estar. Então, amigos são pessoas que Deus te proporciona. Eu falo que vida sem amigos, para mim hoje, é onde você cria empatia, é onde você muda como pessoa, um olhar. Então, eu tenho muitos amigos e posso te dizer, Vanderlei, vários lugares, a gente sempre fala, às vezes eu vou no mercado, eu deixo o carrinho no meio e vou lá pro outro lado e venho trazendo as coisas, porque se eu encontro alguém, eu sei que eu vou conversar. Daí eu penso, não, mas aquela minha amiga vai falar muito. Não, é eu que vou falar. Então, assim, eu faço isso, né? Então, porque em todos os lugares que a gente vai, a gente tem alguém. Todos os lugares que a gente chega, se você não consegue ver ninguém, alguém está te vendo. Então eu falo que a amizade é isso. A amizade é você querer estar sempre
com aquelas pessoas, com pessoas que você nem conhece. Que nota você dá para você? Carlinha tem que melhorar muito, né? Eu peço a Deus todo dia evoluir, né? Eu acho que essa minha mentalidade, às vezes eu tenho uns 30, às vezes eu tenho uns 20, às vezes eu tenho uns 60. Então eu mudo. Tem dias que eu tô com 60, né, Clóvis? Quando eu falo, Clóvis, hoje eu não quero churrasco. O Clóvis, pelo Clóvis, ele todo dia, né? Mas a Carlinha tem dias que ela tem 60 anos, que ela também quer ficar. Mas eu peço a Deus e eu preciso melhorar muito, né? Muito, né, Vanderlei? Aonde eu vou hoje, os exemplos que eu tenho hoje, eu sou isso aqui ainda. Então eu tenho que melhorar muito. Dá para dar uma nota 8, né? Dá para dar uma nota 7, né? Vamos dar uma nota 7, porque 7, hoje a média tá 5, né? Vamos dar 7. Diz que sim, né? Com certeza. Uma colocação para os dois. Se vocês ganhar de Deus aquilo que os estudiosos estão falando, poder de viver saudavelmente até os 100 anos, sem incomodar ninguém, como dizem, né? O que vocês iam fazer? Sem incomodar ninguém. Saudável. Assim como somos hoje. Eu acho que você falou uma palavra muito bonita, saudável, né? Então tem que ser saudável. Exatamente. Eu acho que hoje a atividade física, a alimentação, basta você querer, né? Eu quero continuar há quantos anos? Mas é você, né? Porque não importa a sua idade, né? Exatamente, a idade está na mente. A idade está na mente, mas o que você está fazendo para você chegar até? Né? Então hoje a gente eu gosto muito de atividade física. Clóvis, graças a Deus, Clovinho tá firme e forte, gosta, mas o Clovinho, ele é uma fortaleza, né? Mas ele tá malhando, então eu acho que isso bom que ele vai, senão quebremos ele. Isso é uma terapia a mais. Então eu acho que a gente pode chegar, Vanderlei, com certeza. Mas basta a gente querer também, né? Sim. Mas eu acho que a questão de mudança é meio relativo, né? Sim. Não vejo assim porque mudaria em alguma coisa. Claro, você vai sempre estar tentando evoluir para melhor, sem dúvida nenhuma, mas só respondendo um pouquinho, né? Sim. Não mudaria nada, não. Para finalizar, agora vocês dois estão num palco. Ou tu pode estar cantando, ou você pode estar falando, mas num palco. Plateia lotada. Lugar lotado. Vocês estão no palco. Mas ao descer do palco, o que vocês vão dizer para vocês que também estão lá na arquibancada? Sobre a vida, né? Eu cantei bem, que nota você me dá e tal. Eu acho que hoje a Carlinha, ela deixou de... Eu me importava muito que as pessoas falavam, enfim, né? O julgamento, enfim, isso eu aprendi muito com a vida. Eu acho que você tem que fazer sempre o seu melhor, né? Então, não esperar por nota, por aplausos, mas sempre e quando você faz o seu melhor, com certeza você vai estar agradando muito a gente. Vai fazer com convicção. Vai fazer. Quero agradecer vocês, meus queridos, por essa disponibilidade, empresários ocupados, virem aqui conosco no podcast Pode Ver. Não é uma joia rara esse povo aqui, gente? Podcast Pode Ver agradece, Clóvis Balotin, Carla Balotin, leve nosso carinho para sua mãe, para sua filha, essa gente boa que vocês são. E viva o Rotary, viva Deus e viva a amizade, gente. Toque aqui. Nós que agradecemos, Vanderlei Júnior. Mão do coração. Pelo carinho do convite. E a gente sempre tem, né, Clovinho? Com certeza. Todo mundo já conhece aí a nossa história, a nossa vida. A gente não tem só o comunicador, né? A gente tem o amigo. E ainda a gente ganha presente. Ganha presente. A gente ganha presente. Vamos colocar um presente aqui do nosso amigo. Com certeza, né?